aí não dá. Sobre esse assunto, vamos falar aí com a especialista Flávia Albani, que é defensora pública, e o assunto é exatamente a violência contra a mulher. E nós aí já estamos aí no chamado Agosto Lilás, que é o mês oficial de luta pelo fim da violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, que é muito famosa aí também, já tem vários anos, mas a Lei Maria da Penha se aplica para toda situação de violência contra a mulher ou não se aplica, tá? Ou em quais situações aí, podemos dizer, essa lei se aplica, a Maria da Penha se aplica a outras situações de violência contra a mulher. E até outra coisa também que eu gostaria de saber, por que depois de tantos anos da Lei Maria da Penha, que foi tão propagada e é tão propagada ainda, apesar de tudo, parece que não há uma consciência ainda por parte tanto de mulheres quanto de homens também. Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, Augusto, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui debatendo essa temática tão importante que é a violência contra a mulher. Na verdade, nós é que lhe agradecemos, né? A senhora trazer aí os seus conhecimentos, emprestar os seus conhecimentos e a gente tentar colocar alguma coisa na cabecinha de alguém que está ali do outro lado, né? Gente, chega! Já deu, né? Pelo amor de Deus, parou, já deu. Exatamente, Augusto. A reportagem anterior mostrou, né, que o estado de Rondônia ele está com índices preocupantes de violência contra a mulher. E o que você me perguntou sobre a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha ela é de agosto de 2006, então já é uma lei que já tem um tempo aí e mesmo assim a violência continua acontecendo. É importante esclarecer que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que se aplica para mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar ou que estão sofrendo alguma violência em alguma relação íntima de afeto, independentemente de coabitação ou não com seu agressor. Então, veja, a violência contra a mulher, ela é um universo muito grande. Essa violência pode ocorrer de diversas formas, em diversos espaços, no trabalho, na política, enfim. Mas a Lei Maria da Penha, ela vai se aplicar somente para essas situações, né? Violência no âmbito doméstico e familiar e em relações íntimas de afeto. Mas a mulher que sofre uma violência que não se enquadre na Lei Maria da Penha, ela também pode procurar ajuda, deve procurar ajuda para ver quais são os seus direitos e solicitar ajuda, intervenção estatal para sair daquela situação de violência. Também, Augusto, é importante esclarecer que a Lei Maria da Penha, ela se aplica sempre que a vítima for mulher, independentemente do agressor ser um homem ou uma outra mulher, né? Por exemplo, em relações homoafetivas, se uma mulher violentar a outra, aplica-se a Lei Maria da Penha. Sim, sem dúvida. Ou então, no âmbito doméstico e familiar, se o pai violentar sua mãe, violentar sua filha, ou o filho violentar sua avó, violentar sua mãe, também aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, é sempre para a vítima mulher, inclusive para mulheres transexuais. A Lei Maria da Penha também se aplica para essas mulheres. Tem essa abrangência também no caso, né? Agora, essa semana, doutora, o STF proibiu, inclusive, o uso da legítima defesa da honra para justificar o comportamento de homens que batem ou que matam as mulheres. E o que isso exatamente significa aí? Porque tinha aquela cultura, né? Não, a honra do homem foi ferida e isso justifica fazer isso, aquilo, outro. Então, significa que isso aí que não era nenhuma coisa que deveria existir, né? Porque eu acho que homens e mulheres estão em pé de igualdade, eu falei até agora há pouco, né? Agora, explique melhor pra gente como é que a coisa vai funcionar a partir daí dessa decisão do STF. Exatamente. Então, antigamente, né, muitos homens matavam, né, cometiam feminicídio ou agrediam fisicamente, cometiam lesão corporal contra mulheres com o fundamento de defender a sua honra. Então ele dizia, essa mulher, ela tem, por exemplo, um comportamento social, um comportamento sexual reprovável. Ou me traiu, por exemplo. Ou me traiu, né? Ela me traiu, ela não quer mais se relacionar comigo porque ela arrumou outro. Ou então ela tá usando roupas inadequadas e outros homens ficam olhando. Então, para defender a sua honra, muitas vezes esses homens acabavam matando essas mulheres ou então espancando essas mulheres, né? Até mesmo estuprando em algumas vezes essas mulheres, uma violência
terrível, uma barbárie, e essa violência era aceita pela sociedade com base na defesa da legítima, na defesa da legítima defesa da honra do homem. Era uma justificativa amparada em lei, inclusive. Era uma justificativa muito utilizada, às vezes, pela defesa técnica desses homens, quando eles iam para julgamento, né? Então, nos processos criminais, era uma justificativa muito utilizada, por exemplo, no tribunal do júri, e que era bem aceito pela sociedade, porque também era uma justificativa da própria sociedade, que aceitava aquele comportamento como um comportamento adequado. Então, veja, era um comportamento sexual que era levado... Perdão, era um comportamento social que era levado para o processo, né, principalmente no tribunal do júri. E aí, os jurados, o processo criminal, utilizava aquilo porque, na verdade, a própria sociedade aceitava aquilo como normal. Ou seja, em vez de ficar com pena da vítima, ficava com pena do assassino e culpava, né, a vítima. Muito comum. Isso, infelizmente, ainda é comum, né? Nos casos de crimes sexuais. Ela é culpada. Quem mandou ela usar aquele short curto? Quem mandou ela andar sozinha sozinha de noite por aí, com uma roupa inadequada? Né? Como se a vítima fosse culpada pela violência que ela sofre. Horrível isso, uma barbárie, né? Então o STF, ele entende que essa questão de defender a honra masculina como justificativa para cometer essas violências terríveis contra a mulher, ela fere aí o princípio da dignidade da pessoa humana, ela acaba reproduzindo uma cultura machista, uma cultura sexista, uma violência de gênero. Então, ela não pode ser mais utilizada porque ela não é mais conivente com os princípios de dignidade da pessoa humana do ordenamento jurídico brasileiro. Então, não se pode mais utilizar advogados, defensores públicos... Não é mais desculpa. Não é mais desculpa. Não se pode mais utilizar esse argumento em nenhuma fase processual para justificar agressões contra mulheres. Se utilizar, pode haver a nulidade daquela defesa. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, que violência é violência. Não interessa qualquer que seja a desculpa. É claro que a gente sabe que, no calor de uma confusão, ali num bar, numa briga, alguma coisa que surgiu, pode acontecer alguma coisa, até involuntariamente, quem sabe você venha a fazer alguma coisa que vai realmente tirar a vida de uma pessoa. Agora, nesse contexto, tá, gente? É horrível isso aí nesse contexto. Você está convivendo com uma pessoa, se uma hora você diz que ama, outra hora você já está matando, pelo amor de Deus, né? Violência é sempre violência, né? Agora, que tipo de violência são mais comuns que as mulheres sofrem ainda hoje? São as agressões, são as ameaças, é a violência física, é a violência, digamos assim, psicológica, é a violência sexual, é a violência econômica, financeira. Como é que está essa situação? Então, infelizmente, ainda são muitos tipos de violência, Augusto, né? Preocupante. As mulheres, por exemplo, na relação doméstica, dentro do âmbito doméstico familiar, as mulheres sofrem violência psicológica, as mulheres sofrem violência patrimonial. Quando um ex-companheiro, um ex-namorado não aceita mais o final do relacionamento e retira o dinheiro daquela mulher, dificulta que ela continue a sua vida financeira. Pega o presente de volta, o relógio exatamente, atrapalha, né? Então, essa violência patrimonial, a violência psicológica, né? Difamando a mulher, todo dia aquela convivência, diminuindo a mulher, a violência física, as agressões, que em casos extremos chegam até o feminicídio, né? A violência também, gente, sexual, né? Felizmente essa cultura já não é mais aceita, mas antigamente, Augusto, era comum o estupro marital, né? O homem falava para a mulher: olha, você é minha esposa e você tem o dever de ter relações sexuais comigo. Se não quiser, queira ou que não queira, vai ter. Então, estupro marital, violência sexual, mulheres sendo estupradas dentro do casamento ou de uma relação afetiva, né? Então, assim, essas violências ainda são muito comuns. E quando elas ocorrem dentro do âmbito doméstico familiar, pode haver incidência da Lei Maria da Penha, no sentido de solicitar medidas protetivas para a proteção dessa mulher, para que ela saia daquele ciclo de violência. Vamos falar em proteção, doutora. Quais os meios que a mulher deve buscar?
no caso, né? Porque tem vários meios, tem até aquele X com um batom vermelho na mão para chegar em qualquer lugar e pedir socorro, tem o Disque 100, tem outros números, mas o que a senhora orienta aí para as mulheres? Então, você mulher, né, se você estiver na iminência de sofrer uma violência, procure ajuda, né? Não espere a violência acontecer. Ou se você já estiver sofrendo uma violência, também procure ajuda para que você possa sair desse ciclo de violência. Você pode procurar, por exemplo, se na região onde você residir houver uma delegacia especializada no atendimento à mulher, procure essa delegacia. Se não houver delegacia especializada, procure qualquer delegacia de polícia, né? Procure também Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela tem um telefone de plantão que funciona 24 horas. Esse número vai depender do município onde você reside. Procure instituições como o Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público aí na proteção das mulheres. Procure também, você pode estar solicitando o auxílio de força policial, né? A Polícia Militar, está acontecendo uma Patrulha situação... Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha, está acontecendo uma situação de violência, ligue para a polícia, né? Não apenas as mulheres, mas os vizinhos também que estão presenciando uma situação de violência, uma mulher sendo agredida, deve procurar ajuda policial para cessar aquela situação de violência, né? Tem a questão do X na mão, preferencialmente na cor vermelha, se for possível. Você pode ir no estabelecimento, se não puder falar, mostra o X na mão, que é um código de que aquela mulher está sofrendo violência. E aquele ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso já não se aplica mais. Eu particularmente, né? Eu acredito que se você... É para meter a colher, sim, e pedir ajuda. Eu particularmente acredito que tanto faz violência contra a criança, contra idoso, contra o homem, contra a mulher, contra qualquer pessoa. Se você tiver a oportunidade de cessar aquilo ali, ligar para a polícia e pedir ajuda, peça, tá? E violência em todos os níveis, tá, gente? A gente não pode concordar e nem banalizar e achar que é normal violência contra qualquer pessoa. A gente não pode. E por mais que você não queira ir lá, entrar na briga ou fazer qualquer outra coisa, não custa nada. Hoje em dia, você não tira o celular da mão, passa uma mensagem para a polícia, liga lá e pronto, já resolve o problema. Melhor do que deixar a coisa se propagar e tornar, quem sabe, algo pior. Doutora, muito obrigado. Tá? O assunto é bom, mas o tempo é curto. Volte outras vezes para a gente continuar falando desse assunto, batendo nessa tecla, diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos até que a gente consiga furar essa pedra e produzir mais resultados aí para ver se a gente tem um pouco mais de tranquilidade, se as pessoas se entendem um pouco mais. Com certeza, Augusto. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Eu espero voltar aqui futuramente, que quando eu voltar, né, esses índices de violência contra a mulher aqui em Rondônia já estejam menores. Tomara. Vamos torcer e fazer a nossa parte para que isso aconteça. Muito obrigada, gente. E homens, pelo amor de Deus, né, homens? O homem machão e não sei o quê. Para com isso, meu. Para com isso. Seja um homem inteligente. Seja um homem inteligente. Bem melhor. Tá bom? Beleza?